Falando especificamente do Georgia, tem uma série de colleges que a gente poderia falar, que se encaixam no mesmo lugar, mas a gente escolheu o Georgia por uma série de fatores positivos e eu acho que vocês vão, concordar com a gente que se eu tivesse vindo no Brasil hoje era o college que eu escolheria e é a cidade que eu iria. Mas claro que isso passa por alguns outros filtros, eu vou tentar esclarecer para vocês. Quero falar o porquê college. Talvez vai ser repetitivo para algumas pessoas que estão aqui, que acompanham a gente com mais tempo, mas bear with me, só um minutinho, porque essa é a parte mais importante da palestra, para dizer bem a verdade. Eu vim do Brasil, estou aqui há 10 anos, então eu sei como a cabeça do brasileiro funciona e sei um pouquinho como a cabeça do canadense funciona também. Todo mundo que vai no Brasil, que vem do Brasil para cá, eu incluso, quando cheguei aqui, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, quer fazer um MBA, quer fazer alguma coisa, enfim, alguma coisa além do que a gente já fez no Brasil. Por quê? Porque nos países de terceiro mundo, desculpa a minha, minha franqueza de mamute, país de terceiro mundo, que nem Índia, Brasil, sei lá, México, Colômbia, eh, esses lugares a gente avança pelo estudo, a maioria das vezes. Claro que tem outros fatores, mas subentende que alguém que fez mestrado não vai ser recepcionista no Brasil. A gente não está querendo que isso aconteça normalmente quando a gente está fazendo mestrado no Brasil. Geralmente, inclusive, os nossos alunos brilhantes, eles já saem querendo ser trainee, o que eu acho um absurdo, mas eles já querem ser trainee e não sabem o que é ralar na vida às vezes. Então, a mecânica, a psique é diferente. Então, o que acontece? Para o Canadá, você não precisa, eu falo isso abertamente, claro, simples e conciso, apesar de ser o que a gente vende, né, que é a educação, você não precisa estudar mais para se dar bem no Canadá, para você arrumar um bom emprego, para você conseguir uma boa colocação. Você vai precisar de uma série de coisas aqui, mas a educação tá lá embaixo, não é a prioridade maior, não. Então, aqui, networking é muito importante, o voluntário é muito importante, enfim, uma série de coisas importantes. Tem uma outra palestra que a gente fez quase de 1 hora, que eu falo pouco, falando sobre job, depois vocês assistem lá. Mas, por que que o college, então, é importante? O college, ele dá o foundation, ele dá a base, ele dá a estrutura, ele dá o alicerce que você precisa para você vir para cá e fazer o que você tem que fazer. Então, no caso de uma família, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, essa família vem para o college, um com visto de estudo, um com visto de trabalho, e as crianças indo para a escola, e a vida segue aqui. Nesse período que vocês estão aqui, algumas coisas têm que acontecer, vocês vão arrumar um emprego, vocês vão mudar, de área ou continuar na mesma área, isso aí é outro assunto, e aí isso permite com que vocês imigrem. Então você não precisa necessariamente fazer isso por meio de um doutorado, que é mais caro, não precisa fazer isso por meio de um mestrado, que é muito mais caro. Vou dar 2 exemplos bem claros e específicos para ver se eu consigo, justificar para vocês, eh, o meu raciocínio. Eu tenho alunos que querem fazer Data Analytics, a Big Data em geral, na Western University, custa $50.000 o mestrado. E eu tenho alunos que fizeram no Centennial College, custa 17, $16.000 e um pouquinho, o valor lá, significativamente diferente, ainda mais você pagando de reais para cá. A empregabilidade dos dois é exatamente a mesma. Conversa falar que você vai ser melhor empregado por causa da universidade em si ou do nome da universidade. Então, quando você está escolhendo a universidade, tem alguns fatores que eu vou levantar para vocês saberem como escolher, mas o nome dela é tudo igual, para dizer a verdade. Claro, tem umas ligeira diferença entre uma e outra, mas isso é uma diferença que nós brasileiros, latino-americanos em geral, compensamos na experiência. A gente tem uma galera muito bem formada já no Brasil, a gente tem uma galera muito tempo de experiência que chega aqui, bota os canadenses no saco e a gente segue o jogo. A gente sabe trabalhar muito bem, sabe respeitar a hierarquia, sabe se adaptar, uma série de outras coisas que não necessariamente precisa de educação. Claro que o college tem outros fatores importantes para você. Por exemplo, o primeiro é mais barato, o outro é ele te dá conexões e ele te dá um ritmo de vida, vamos dizer assim, isso é muito importante. O college, ele vai te dar um ritmo de vida. Você tem horário para fazer as coisas, você tem obrigação, a cabeça está ocupada. A transição para o Canadá não pode ser uma transição que você fica com a cabeça para cima pensando em minhoca, você tem que estar ocupado, e ocupado produtivamente. Então o college é sensacional para isso, fazer novas amizades, ter experiência, lógico, pegar um pouco da cultura também, que é um pouco diferente,
Inclusive quem faz mestrado e vem para cá fazer um college achando que vai ser mais fácil, fica quase doido, porque o college geralmente tem um volume de matéria muito maior. Não é difícil, mas tem um volume de matéria muito grande. Então, resumo da ópera, por que que a gente deveria escolher no college? A gente deveria falar para as pessoas que estão procurando emprego. Então, se você está procurando emprego e imigração, college é o caminho. Você quer se profissionalizar, continuar um doutor na sua área, pesquisar, ir para a linha de pesquisa, claro que a universidade e o mestrado é o caminho para ir. 98% das vezes, meus alunos, meus clientes estão preocupados em vir para cá, em fazer uma boa faculdade, fazer uma transição e permanecer aqui. Então, o college é o melhor caminho por custo-benefício, por conexões e porque é uma maquininha de empregar pessoas. Vamos lá, sobre Barrie. Barrie está em Ontário. Ontário, só para, enfim, eu imagino que vocês são tudo pessoas já pesquisadas, já devem ter até os grupos do Facebook, já os 50 grupos do WhatsApp, uma série de coisas, mas enfim, Ontário, uma das províncias mais importantes aqui. O pessoal não gosta que eu falo que é importante porque parece estar menosprezando as outras, mas é muito importante porque tem a capital, tem o centro financeiro, tem bastante parte da indústria do Canadá está aqui, enfim, é uma cidade, é uma província expressiva. E Barrie é uma dessas cidades dentro dessa província. A província seria mais ou menos a nossa região no Brasil, região sudeste, região centro-oeste, pelo tamanho e proporção, seria mais ou menos alguma coisa assim, mal comparando. O que acontece? É uma cidade que está um pouco acima de Toronto. Para cima de Toronto, porque a gente está para baixo. Eu estou em London, a gente está um pouco mais para baixo de Toronto. É muito próximo ainda de Toronto. Não é extremamente próximo, mas é muito próximo. Vocês têm que entender um pouco a mentalidade do Canadá. Quando a gente está no Brasil, que a gente fala que tem uma cidade pequena no Brasil deve ter uns 400, 450 mil habitantes. Cidade pequena aqui tem 1.000 habitantes. Então, quando a gente está falando que é uma cidade pequena, no Brasil, quer dizer que uma cidade não tem estrutura nenhuma, que tem um Banco Bradesco e um McDonald's, enfim, que o cara trocou de carro a cidade inteira fica sabendo, é isso daí. Aqui no Canadá, a gente não chama Barrie de cidade pequena, a gente não chama London de cidade pequena, a gente chama porque a gente vem do Brasil, tudo é muito pequeno, 9 milhões de pessoas no metrô de São Paulo, não tem comparação. Mas eu falo, nós somos novos chineses, né? O nosso país é muito grande, muito populoso e a gente está indo para fora. Basicamente os mesmos indicativos da China, guardadas as devidas proporções monetárias. Então o que acontece? Barrie é uma cidade que, para quem vem do Brasil, é uma cidade pequena, 130 mil habitantes, eu acho, mas 127, eu acho. Não chega a 130, com certeza. Então você fala assim, nossa, mas eu vou morar numa cidade de 130 mil habitantes, eu vou infartar, eu não vou ter nada para fazer, eu vou ter que ficar andando de bicicleta o dia inteiro. Não é assim que funciona. Aqui você vai ter uma cidade extremamente avançada, até para dizer a verdade, uma cidade que é bem conectada, que tem toda a infraestrutura que você precisa, que você não vai notar que você não está na cidade, basicamente. Então, numa cidade com estrutura. Então, essa cidade sendo próxima de Toronto, 100 quilômetros a gente considera relativamente próximo aqui, por exemplo, de carro você vai levar uns 45 minutos fora do trânsito, 1 hora com um pouco de trânsito. Então, é normal. Para a gente vir do Brasil, então, às vezes é metade do caminho que a gente já faz normalmente com o trânsito no Brasil. Então, essa cidade, ela tem o benefício de ter um custo de vida muito mais acessível, aluguel lá em torno de 1.600, 1.700 para uma townhouse, ou sei lá, 1.200, 1.300 para um apartamento de um quarto, por exemplo. Como comparativo, claro que tem exceções, dá para alugar basement por 800, um apartamento que alguém está se mudando às pressas por 1.000, mas eu estou falando uma média, para depois ninguém falar que eu falei valores não realísticos de lá. Então, 1.600 você aluga uma boa townhouse, só que se você mora em Toronto, se você mora em Barrie, você ainda consegue trabalhar em Toronto, você consegue se conectar com a comunidade de Toronto lá. Então você consegue ter um bom salário em Toronto, mas não gastar como as pessoas de Toronto gastam. Por exemplo, o transporte público de Barrie é $85 por mês. Para quem faz o college, está inclusive incluso na tuition. Você não paga nada adicional por isso. Então, o custo de vida de Barrie já é algo muito interessante, mas não é um custo de vida, por exemplo, Lethbridge tem um custo de vida fantástico também, Medicine Hat tem um custo de vida fantástico também, Red Deer Lake, mas é um pouco mais afastado dos grandes centros. Barrie ainda está muito próximo, ainda dá para você, tanto é que quem se forma no Georgian College em Barrie, que ele tem
localidades, mas quem se forma lá geralmente ainda faz o estágio, faz as conexões e trabalha em Toronto. Essa aqui é a realidade. Então você acaba unindo o melhor dos dois mundos. Então seu raciocínio para ir para Barrie é: gostaria de ir para Toronto, mas eu não tenho dinheiro. Vamos para Barrie que você vai ser feliz do mesmo jeito e vai se conectar com Toronto todo dia se você quiser. Por exemplo, aqui 10 horas da noite tem sol. Você acabou de trabalhar 5 horas da tarde, você ainda pode pegar o carro, aproveitar o Lakeshore, ir lá no Aroma Café, fazer o que você tem que fazer lá, e depois você volta para casa. Ou seja, é realístico fazer um negócio desse. Eu acho que você não faria, porque Barrie é muito bonito, para dizer a verdade, e acho que você vai acabar aproveitando Barrie. Mas é uma opção. Eu sempre falo isso para dar a dimensão das pessoas de que Barrie não é uma cidade pequena, isolada, no meio do mato, que não tem nada. Tem o Sunnydale Park, que é um belíssimo recanto natural, cheio de atrações e tal. Tem o Shore, que é rodeado pelo lago. Eu não vou lembrar o lago agora, acho que é o Simcoe ou alguma coisa assim. Mas depois alguém vai me corrigir, provavelmente não é esse o nome. Mas enfim, a gente está uma cidade toda permeada por água, com uma borda muito bonita, com a mesclagem de parques e toda a infraestrutura de uma cidade grande. O data center da IBM é lá, um dos grandes data centers para pesquisa e desenvolvimento deles é lá, de Leadership Data Center, que eles chamam. A Coca-Cola é lá. A Canada Trust é um segundo ou terceiro maior banco aqui do Canadá, tem um centro de operações e desenvolvimento ali. A Sun, que eu não sei nem se existe a Sun, para dizer a verdade, mas eu tô brincando, não sabia que existia, porque é Java, uma empresa antiga, eu não sabia nem, enfim, quem programa em Java vai ficar chateado comigo, mas eu achava que essa empresa tinha até morrido já. Mas é uma empresa expressiva na parte de tecnologia, e tem um monte de outra empresa que eu nem conheço, porque é da área de manufatura, e isso já mostra o porte da empresa, porque nenhuma manufatura abriria uma fábrica se não tiver demanda ou se não tiver um investimento alto. Então, é uma cidade bem atrativa nessa região. Então, o que eu penso? Só para vocês entenderem, 120, 130 mil pessoas morando lá. Desconta-se os idosos e as crianças que não estão na faixa ativa. Desconta-se as pessoas que já estão empregadas, tem emprego lá para dar com pau. Essa aqui é a realidade. Deve ter muita vaga. Eu não fiz a pesquisa agora porque não é o objetivo de emprego agora. A gente vai deixar isso para outro webinar quando a gente fizer. Mas se você entrar no site da IBM, da Coca-Cola, Canada Trust, Sun, você já vai achar pelo menos umas 10 vagas em cada empresa dessa. Impossível você não achar. Pode ser a sua vaga? Não sei, mas vai ter vaga. Então já mostra algumas coisas. Além disso, tem pequenas e médias empresas gigantes lá que trabalham para essa. Eu falei contrassenso, pequenas e médias gigantes no sentido de quantidade. Tem muitas empresas pequenas e médias que atendem esses parceiros. Tem muita revenda IBM, tem muito parceiro que vende para a Coca-Cola produtos e algumas outras coisas, que acaba criando um ecossistema em volta da cidade. Então, é muito bacana. Além disso, foi uma das cidades mais seguras do Canadá. Foi, não, é sempre uma das cidades mais seguras do Canadá. O Canadá já é seguro, eu já não tranco meu carro, já não fecho a garagem, já não faço um monte de coisa, o pessoal fica tudo preocupado aqui, mas eu não fico. Deveria ficar, lógico, porque ser humano é ser humano em qualquer lugar, mas não dá para comparar. Quem vem do Brasil, a qualidade de vida aqui é extremamente fantástica, e essa cidade ainda mais. A polícia ela é muito bem conectada com a comunidade, faz muito voluntário. A missão da polícia aqui é servir e proteger. Então eles estão realmente com aquele foco de ajudar a comunidade, se integrar e fazer. Eles fazem umas coisas muito massa aqui no dia a dia. Eu sempre falo para as pessoas: segue a polícia da sua cidade que você está vindo. Você está vindo para Vancouver, para Toronto, para Londres, para onde você for. Segue lá no Twitter, para quem usa Twitter, eu gosto de Twitter. Segue a polícia lá, que vocês vão ver umas coisas muito massas. Você vai ver polícia ajudando as pessoas a fazer nó de gravata, às vezes você vai ajudar as pessoas fazendo voluntário, fazendo umas coisas bem diferentes que a gente não está, infelizmente, muito acostumado a ver no Brasil, por todo o sistema político e corrupto que a gente já tem aí no Brasil, mas isso é outro assunto que eu não quero nem lembrar. Enfim, vem para cá que a gente esquece disso daí. Tem muita natureza e muito lazer. Por que eu falo isso? Porque a minha maior preocupação em tudo que eu faço é a qualidade de vida. Eu meço muitas ações que eu faço durante o dia para tentar ter uma qualidade de vida melhor. Eu não deixo a minha filha no daycare e trabalho duro, tanto que eu trabalho aqui junto com o meu time e essa galera toda, para depois a gente ter dinheiro. Não. A gente faz isso para ter uma qualidade de vida melhor com ela. Por isso que eu não trabalho de final de semana, depois das 3, 4 horas da tarde, quando ela chega, eu dedico tempo para ela. Isso para mim é muito importante e é isso que a gente acha que é importante para uma família. E o meu time compartilha dessa ideia. Então,
Quando você está em Barrie ou qualquer outra cidade com características similares, você vai ter uma central de eventos muito bacana, você vai ter evento no parque toda hora, você tem galerias de artes que muitas vezes vão ser gratuitas, coisa simples. Por exemplo, eu fui no Father's Day, no Dia dos Pais, que é diferente, aqui não é em agosto. Eu fui num lugar, um trampolim gigante que tem aqui, várias coisas, camas de pular, cama elástica e tal, para minha filha, para ela brincar. Porque era Dia dos Pais, eles não cobraram a minha, porque eles querem que a comunidade esteja integrada e tal, não sei o quê. Então é uma coisa bem bacana. No Canada Day tem um monte de coisa aberta, gratuita, tem eventos, enfim. É difícil você estar numa cidade que nem Barrie e não achar o que fazer. Você não achar o que fazer porque você é uma pessoa realmente com gostos um pouco excêntricos. Porque você gosta de lazer, natureza tem, é uma cidade super conectada, por exemplo, eu gosto de artes e tal. Vai pro Mirvish, o Teatro Mirvish que tem em Toronto. Eles têm inclusive um shuttle, tem um ônibus que vai de lá para lá, para você poder até tomar seu drink, aproveitar a noite e voltar sem causar nenhum acidente de carro, porque é que eles pensam nisso. Você iria lá pro teatro, aproveita, curte a badalação de Toronto à noite, quem gosta, e volta. Se você quer parque, você quer evento, você quer. Enfim, é tanto evento que não dá nem para mensurar todos eles. Mas o que eu digo é só a variedade de atrações é muito diferente nessa cidade. Então você dificilmente vai sentir a necessidade de ir para Toronto. Pode ter preferência, por exemplo, eu amo Toronto, eu acho Toronto bacana, eu gosto do caos, né? Eu gosto do caos. Então, eu acho Toronto bacana, eu gosto de São Paulo, por exemplo, eu acho São Paulo um caos instaurado no planeta, mas eu gosto de Beijing, gosto de Seul, gosto de lugar assim, muvucado. Então, com certeza tem preferências do que você vai fazer. Então, se você quiser aproveitar Toronto, tem. Se você quiser um retiro para Muskoka, que é mais para cima, tem. Collingwood, ou seja, é um lugar bem conectado. Mas para mim e para as famílias que estão vindo para cá, o que é importante? Emprego. Tudo passa pelo emprego. Estabilidade passa pelo emprego. A cabeça passa pelo emprego. A imigração passa pelo emprego. Então, Barrie é a bola da vez. Você colhe os frutos de Toronto, você colhe os frutos de Barrie para emprego. Se você está fazendo curso na área de hospitality, por exemplo, você ainda curte um pouquinho mais para cima de Barrie, você vai ter Collingwood, Muskoka, em um monte de lugar que eu não lembro o nome agora, tipo, próximo da Blue Malta, que é só resort, passeio e coisas turísticas, que emprega-se muito bem. Inclusive, vou comentar isso com vocês já daqui a pouco. Georgian College. Georgian College. Georgian College, o campus maior está em Barrie. Sei lá, mais de 80 cursos eles têm, com certeza. E eles têm 7 outros locais, né? 7 outros campi ou campus, eu sempre confundo as coisas. Tem 7 outros locais com prédios, com outros cursos mais específicos. Então, por exemplo, quem vai fazer hospitality, eu acho que Collingwood é uma pedida melhor do que Barrie, porque está um pouquinho mais para cima de Barrie, mas é a pegada de hospitality, por exemplo. Então, tem algumas variações que você pode escolher algum curso especificamente no campus, mas todos eles, ou quase todos eles, têm no main campus, que é o maior, que é o de Barrie, por isso que eu estou concentrando falar dessa cidade, que senão ia ser 2 horas só falando das outras cidades. Eles têm uma parceria, eu acho eles muito integrado com a sociedade. Todo college fala que é integrado, mas não é bem assim na prática. O Georgian, você vê isso. Tem pequenas empresas que vão lá e abrem lá empresas lá dentro, e eles fazem plano de negócio e ajudam as pessoas viram sucesso depois. Tem uma empresa de barbecue grande lá, grande assim para a região, né? Que estava precisando de uma análise de negócio em geral. Eles foram lá, os alunos de advertisement, de business, de Analytics, fizeram um projeto com eles e aumentaram a venda deles, fizeram alguns improvements no business. Então, eles realmente são conectados. Quando eles falam que são conectados, eles são mesmo. Isso faz com que eles tenham uma maior taxa de co-op. Co-op tem um termo que confunde as pessoas. Tem o co-op que é privado, que não ajuda a imigração. Tem o co-op que é um estágio remunerado. Eu estou me referindo ao estágio remunerado. É uma das instituições que tem maior balanço entre cursos com ou sem co-op. Quase todos os cursos ali têm opção de co-op, o que não é realístico nos outros colleges. O brasileiro, em geral, não precisa fazer co-op, mas
nice to have. Tipo, se você puder fazer e tiver experiência, beleza, você não precisa disso, mas aí como você já começa a se conectar na parte de experiência e ganhar um troco, acaba ficando legal. Eu não escolheria o curso só por ter co-op, mas se o curso que você escolher tiver com ou sem co-op, faz o co-op, ok? O time de international deles eu fiquei muito impressionado. Eu visito os colleges, eu conheço os colleges, eu sei como as pessoas operam no college em geral. Dá para ver a atenção e o zelo que eles dão no international department deles. Não é aquele negócio que eles não sabem seu nome, que eles não sabem quem você é e tal. Eu não devia compartilhar a informação, porque eu não sei se ele gostaria de compartilhar. Não vou falar nada privado, não, mas eu não pedi permissão para o diretor do Georgian para falar isso. Mas eu estava conversando com ele e teve um aluno da Colômbia que teve algumas dificuldades lá e parece que reprovou o semestre. E ele ligou para os pais, ele conversou com os pais, ele explicou o que estava acontecendo, porque os pais não estavam aqui e tal. É um molecão, né? Novinho e tal, primeira faculdade e tal. Enfim, ele me contou tudo que ele fez para poder ajudar esse menino e ajudar os pais e conectar e tal. Para vocês entenderem, tem ele, né? Tem o time dele, tem um coordenador, um outro, e tem o diretor. Ele é o diretor do departamento international lá. Ele não precisava, a minha leitura disso, ele não precisava fazer isso. Ele tinha uma escala de pessoas que podiam fazer isso, ou ele não tinha nem obrigação de fazer, que o menino reprovou porque, enfim, ele mereceu mesmo. Mas isso mostra para mim o zelo e o carinho que eles têm, porque eles podiam simplesmente falar, meu, o moleque reprovou porque não estudou. A preocupação com os pais que estavam lá fez com que ele entrasse no circuito e ligasse. Isso dá um termômetro bem diferente. A gente tem algumas coisas que acontecem no college que mostram um pouco da pegada dele pro international. Por exemplo, quando eu estava fazendo o curso aqui na Western, eu podia pegar um semestre deles e ir para a China e continuar meus estudos de linguística lá na China, se eu quisesse. Mas eu sou canadense, então isso estava estendido para mim. Quem é international não pode fazer isso. No Georgian, eles têm a mesma logística e isso está aberto para o aluno internacional. Claro que vai depender de curso e vaga, mas está aberto. Não é uma coisa que não pode ser feita para o aluno internacional. Então vamos imaginar que você está fazendo um curso de. Eu vou citar o curso, mas depois a gente vê especificamente caso a caso, só para facilitar meu exemplo. Está fazendo um curso de hospitality, que é hotelaria, turismo, alguma coisa assim. Você vai pagar o primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto, a vida segue. Um desses semestres que você está pagando, geralmente o terceiro, você pagou esse terceiro termo, nada diferente, sei lá, os $8.000 que você normalmente paga, mas você poderia ir para a Europa e vai estar pago já o seu flight ticket, sua acomodação, o seu curso lá na Europa vai estar pago. A única coisa que você fez foi pagar o seu terceiro termo normalmente, você não paga nada extra para poder ir para a Europa fazer um semestre lá, que eles chamam de semestre abroad. Isso é uma cultura muito bacana que tem aqui para os canadenses, porque o canadense não sai nem da cidade às vezes, eles querem mostrar que tem um mundão lá fora. Para a gente, às vezes, não é muita novidade, que a gente já veio do navio, a gente já sabe como é que é. Mas é uma experiência bacana. Claro que às vezes você estando com criança, cachorro, papagaio, sogra, você não vai aproveitar e ficar 6 meses lá fora. Mas o que mostra para mim é o termômetro do college, a importância que o college dá para o aluno internacional, porque conseguir esse agreement para o aluno internacional é puxado, não é fácil, internamente falando, burocraticamente falando, porque eles são instituição pública, enfim, tem uma série de análise que eles têm que fazer e o diretor comprou a briga e fez, entendeu? Então isso mostra uma percepção diferente assim para o aluno internacional. Eles são o único que eu conheço, pelo menos, depois eu vou confirmar se eles são o primeiro. Eu sei que eles são o primeiro, mas não sei se eles são o único do Canadá que ganharam o título de Change Maker. Tem uma instituição chamada Oshoka, alguma coisa assim, não sei nem como pronuncia, eu sei ler essa bodega, mas não sei nem como é que fala isso, eu não tô com o link aqui, depois eu mando para vocês, que é um grupo formado em 2008, com foco em sustentabilidade e inovação tecnológica para a área sustentável, que categoriza e analisa as universidades e colleges e coloca eles nesse padrão ou não de envolvido, engajado socialmente responsável e tal. O Jordan conseguiu esse título de Changemaker porque todos os projetos deles são muito envolvidos, como eu disse, com a comunidade, a preocupação deles com energias renováveis, sustentáveis, dentro do custo de tecnologia deles seja
engenharia, seja tecnologia IT, eles têm uma vibe, digamos assim, um DNA muito mais empreendedor, muito mais engajado do que a gente percebe nos outros colégios. Não estou dizendo que eles não tenham, mas eles expressam menos, pelo menos, entendeu? É como você amar o seu esposo. Se você não fala que ama, não tem muito como a pessoa saber, né? Enfim, tá mudando o tópico aqui. Então esse changemaker mostra que é uma instituição independente, que não tem obrigação nenhuma de validar o college, e eles também não têm obrigação nenhuma de ir atrás dessa instituição, que eu entendo, lógico, que eles aplicaram para esse título, mas isso mostra o engagement, mostra como eles são realmente envolvidos nisso daí. Então, juntando a combinação de uma cidade mais assertiva economicamente, bem conectada com Toronto, que você vai ter menos competição no mano a mano para arrumar emprego, com uma estrutura excelente para sua família, com um college bom desse, eu não vejo de verdade razão para um ser humano não escolher essa cidade, a não ser preferências pura e unicamente pessoais. Essa é a razão que eu vejo. Claro que tem gente que se identifica com Vancouver e tem que ir para Vancouver. Se a gente se identifica com Toronto, tem que ir para Toronto. Não estou dizendo que você não vá fazer o seu sonho acontecer. Lembra, nós acreditamos em sonho. Mas a minha responsabilidade moral e física diz que não seria o caminho mais adequado. E eu acho que a taxa de sucesso, acho não, a gente vê isso no dia a dia. Taxa de sucesso, quem vai para cidades menos competitivas, é muito grande. Uma coisa que o diretor me falou lá, eu não coloquei no bullet points porque eu não queria deixar isso espalhando por aí, depois eles não fazem mais isso e vai virar bagunça, né? Se bem que isso aplica para os outros tópicos também, não pensei muito bem. Mas tudo bem, o que acontece vamos imaginar que você tem um aluno, eu tenho um aluno, que vai fazer Hospitality Management, por exemplo. Se esse aluno tiver 6.5 no IELTS, isso quer dizer, ele foi aceito sem condição de inglês, ele já está aceito permanentemente, não vai ter que fazer inglês quando chegar aqui, ele vai sair do Brasil empregado. Ele vai fazer uma entrevista com o departamento do Georgian College, ele vai chegar em Collingwood, que é o maior campus lá para hospital, vai chegar em Collingwood já com emprego na área de hospitality. Por quê? Porque é o maior centro de resort que tem aqui de Ontário. Muskoka é uma delegação, por exemplo, a delegação Shake, que vem para cá passear e tal, eles vão para lá. É um lugar bacana, é um lugar chique, é um lugar, enfim, legal. Uma hora eu vou passar lá, a gente tira umas fotos e tal, mostrar para vocês, porque é um lugar turístico muito famoso aqui em Ontário. Não só em Ontário, o Canadá consequentemente, mas é um lugar retirado, assim, com bastante lagos, natureza e tal. É bem bacana e caro, muito caro, mas é um lugar bacana. Então, se as pessoas que estão em Collywood, elas precisam, as empresas que estão lá precisam contratar pessoas toda hora para a área de hospitality, porque aumenta-se muito a demanda quando tem projeto diferente. Então, teve hotéis, existem alguns hotéis lá que negaram eventos porque não tem gente apta para atender. Pra vocês verem como é um negócio aquecido. Então eu falo, mas cara, eu sou formado em TI, eu sou formado em, sei lá, eu sou da NASA, entendeu? Eu não quero fazer hospitality management, tal, não sei o quê. Isso aí é discussão para outra hora, mas os 2 cents. Tá vindo para o Canadá para se reinventar e para emigrar, ponto. Então, exige uma série de steps para você chegar lá. Uma delas é você estar bem conectado e estar bem empregado, porque senão a cabeça pira e você começa a achar que fez uma escolha extremamente errada. Então, eu não vejo, e o Canadá não vê, e ninguém em sã consciência deveria ver nada errado, um camarada de IT trabalhar na área de hospitality enquanto ele faz o college, os canadenses fazem isso, inclusive, e depois ele seguir na carreira dele. Isso não tem problema, entendeu? Tem problema para os países de terceiro mundo que tem cabeça de passarinho, essa aqui é a verdade. Aqui não vai fazer uma diferença. Então o que eu penso? Se uma família está vindo para cá, em Barrie ou Collingwood ou qualquer outra imediações ali na região de Barrie, porque Barrie e Collingwood está relativamente próximo ali, então eu estou colocando no mesmo balaio, mas Collingwood eu estou citando especificamente porque é muito forte na área de hospitality. Imagina que uma pessoa está indo para o college, ele pode fazer, sei lá, ciências navais, eles são parceiros lá do Panamá, se você terminar um curso, eu não sei nem como é que chama,
de engenharia naval, não sei como é que eles chamam lá, de navegação, eu acho que navegações marítimas, você está elegível para 60% da frota do mundo, porque 60% da frota do mundo carrega a bandeira do Panamá. Então, eles têm inclusive aulas disso lá, que eu nunca tive nenhum aluno lá para ver o quão bom é o curso, mas imagino que se eles compraram um navio para fazer isso, ou tem um navio lá, deve ser bom o suficiente. Então, o que acontece? Se você, sei lá, um do casal tá fazendo um curso lá, que é o curso da área, que é o curso que ele gosta, tá? O outro tá disponível para trabalhar. Por que você vai ter a decisão de trabalhar no Starbucks, no Tim Hortons ou numa loja e ganhar $14 a hora, sendo que você poderia ganhar um pouco mais na área de hotelaria, porque você vai ganhar muita gorjeta. Imagina a delegação árabe passando ali com aqueles bolsos cheios de ouro na hora que eles vão dar a gorjeta. Não é o Ronaldo dando a gorjeta, entendeu? É um shake. Enfim, não é o Ronaldo da gorjeta direito. Pô. O que acontece é, eu acho que é um momento que você tem que maximizar as oportunidades. Então, se você estiver lá no college, se você estiver naquela cidade, você vai conseguir trabalhar bem numa área de hospitality, enquanto a vida segue do college e assim por diante. Acabou o college, Toronto está ali do lado e a própria Barrie está ali, a cidade de Barrie está ali, para você poder crescer profissionalmente na sua área. Não tem nada problemático nisso, é a melhor transição, porque o que você quer é que você chegue aqui no primeiro mês e você esteja empregado. Isso já resolve uma série de estresse, uma série de insegurança, uma série de projetos que você precisa para alavancar aqui. Então, isso é uma das coisas que o Georgian College tem feito, que eu acho fantástica. Eu acho fantástico. Poucos, eu não conheço nenhum outro college, na verdade, que já se compromete a arrumar emprego para a pessoa, seja na área de hospitality. O Fashion tem um baita centro de hospitality aqui, aliás, um prédio especificamente para isso, é muito bacana, mas eles não têm esse tipo de commitment, então eles estão numa área muito favorecida para isso lá na região de Barrie. Sentado na banqueta, então é uma estrutura muito, muito legal. Tem um que eu gosto aqui bastante, que é o laboratório de golfe deles, olha que legal. Eles têm tanto a parte de game, para desenvolver jogos, quanto a parte do gerenciamento esportivo do golfe mesmo. Então eles têm um laboratório lá. Eles têm um salão, que eu não teria esse problema, mas eu poderia cortar o cabelo lá, inclusive é mais barato. Enfim, tem uma série de robotics também, eu acho bem legal. Tem a parte aqui, é doado pela Honda, todo o material de robótica deles. E, of course, aprendeu a trabalhar na Honda, sai de lá e vai trabalhar na Honda, Honda, Toyota e assim por diante. Então é bem moderninho. Eles têm aqui, por exemplo, alguns. Essa parte aqui é chata, que é a parte só de escritório e tal. Deixa eu te mostrar a Campus Life aqui. Olha o tamanho do ginásio que os camaradas têm. Tipo, tem cidade aí no Brasil que teve jogo olímpico num estádio menor. Não, tô exagerando. Mas enfim, eles têm algumas coisas bacanas aqui, ó, que é a parte de escala, de escalagem, o alpinismo. É, essa é a parte da associação deles, é o Grêmio, né? No Brasil quase não tem Grêmio mais, né? Estudantil aqui ainda tem bastante. Tem um fitness center, você vai ter uma academia à disposição para você utilizar, tanto para se você fizer o curso, quanto se você quiser utilizar mesmo a academia. E, enfim, tem um outro lugar aqui que é a parte de informações iniciais e tal, não sei o que. Só para vocês terem uma noção. E aqui, eu espero que vocês estejam vendo aqui ainda. Depois eu posso mandar o link para vocês. Eu não sei se está saindo o áudio aí também, não. Mas isso aqui é um exemplo de. Eu não vou colocar em tamanho de tela cheia, porque eu não sei se vai atrapalhar a visualização de vocês, mas é só vocês terem uma noção de como que é. Vou tirar o áudio, desculpa. Só pra vocês terem uma noção de como é que é a cidade. No Summer, né? Of course, todo mundo só promove a cidade no Summer, mas é isso daí com neve depois, não vai mudar muito não. Aliás, eu tenho um vídeo bem bacana lá da neve, podia ter mandado pra vocês verem, mas depois eu ver se eu acho, mano. Enfim, essa borda todinha compartilhando a cidade, essa parte moderna com os prédios, as empresas lá pra cima, é uma combinação de fatores bem legal. Enfim, vou dar um stop share aqui, voltar aqui pra minha tela. Enfim, só para vocês terem uma noção, eu espero que vocês tenham conseguido ver o vídeo e as imagens que eu coloquei ali.